o Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho fez um trabalho interessante nessa temporada, no meu entendimento. Porque levar o Fluminense à quarta posição do Mundial de Clubes não é pouca coisa, né? O Fluminense não chegou assim tão grandão lá no Mundial para a gente imaginar que ele fosse ser o brasileiro mais. A gente falava muito de Palmeiras e Flamengo, essa é a verdade, né? Mas aí deu química, né? Renato, Fluminense, Copa do Mundo, e aí o time do Fluminense só caiu para aquele time que seria depois o campeão da competição, que é o Chelsea, né? Então, eu acho que esse recorte coloca aí o Renato Gaúcho numa prateleira maior aí, né? Eu não vou colocar na primeira, mas eu colocaria na segunda. Eu acho que a segunda prateleira, acho que a gente posiciona muito bem o trabalho do Renato nessa temporada de 2025. Você acompanha o Quesada, Mick Jagger? Concordo com o Quesadinha. Para mim, o trabalho do Renato na Copa do Mundo de Clubes foi uma surpresa muito grata. Não esperava, de verdade. É o que o Quesada falou. Eu esperava Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, que era atual campeão. Não esperava o Fluminense chegar mais longe do que esses clubes. E não chegou mais longe por acaso. Chegou jogando melhor. Era um time empolgante ver o Fluminense jogar na Copa do Mundo de Clubes. O Arias jogando muita bola. Então, eu acompanho o Quesadinha. Só para contextualizar, são 40 jogos na temporada do Renato Gaúcho, 21 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Então, é um número muito bom, né? Ele chega em abril no Fluminense, né? E fica até setembro. É um trabalho curto, mas é um trabalho muito bom. Até chegar na frente do Palmeiras em Mundial de Clubes não é novidade para ninguém, né? Agora, Copa do Mundo de Clubes. Mundial é outra coisa. Copa do Mundo de Clubes. Agora porque o trabalho do Renato no Mundial foi surpreendente, foi. Só não vamos colocar o Palmeiras como parâmetro, porque aí é demais. Nem dos amigos do Messi, vai que Renato Gaúcho foi muito bem no Mundial de Clubes com o Fluminense, levou até uma semifinal, fez um jogo bom contra o Chelsea, né? E vou acompanhar o Quesada, não o Mick Jagger. Vou acompanhar o Quesada na segunda colocação. Eu vou sofrer aqui hoje, Quesadinha. Para mim, ficou muito pequeno aqui a imagem dos treinadores. Rogério Ceni. É o Ceni agora. Rogério Ceni. Rogeríssimo Ceni. A eterna promessa como treinador, Quesada. Hã? Tá num projeto legal que tem dinheiro, né? Tem um grande grupo por trás. Levou o Bahia à classificação para a Libertadores, mais um ano. Sei lá, de repente uma segunda prateleira. Acho que não é primeira nem última, né? Entre segunda e terceira prateleiras. Alguém vai dizer, mas pô, tem grana, né? Podia ter feito coisa melhor. O Fagá provavelmente defenderá esse conceito, aí eu teria que concordar com ele, né? Porque com muito menos, por exemplo, a gente vai falar já dele, o técnico do Mirassol conseguiu fazer uma campanha melhor ainda, né? Enfim, sei lá, acho que terceira prateleira aí pro Rogério, segunda, não sei. Para mim é terceira. Eu acho que um trabalho de um pouco mais do que? De 3 anos? 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. É muito pouco o que o Rogério Ceni conquistou no Bahia, com o investimento que ele teve. Ele teve peças para fazer o time jogar mais do que vinha jogando. O Everton Ribeiro, para mim, é um tipo de jogador que, quando o Bahia contrata, muda o patamar do time. E o time do Bahia nunca engrenou. Nunca foi uma ameaça para ninguém, nunca foi favorito a nenhum título nacional. Muito pelo contrário, ficou atrás de times com mais dificuldade, né? Até o próprio Corinthians. O Bahia não tem o investimento que o Corinthians não tem o investimento que o Bahia teve. Gestão e tudo mais, e o Corinthians se mostra mais competente do que o Bahia no ano. Então eu acho que o trabalho do Rogério Ceni não é um trabalho bom. Não é um trabalho bom. Não vem sendo bom já há alguns anos. Acho que, para mim, o único trabalho bom que ele teve foi o do Flamengo. Esse ano não foi um trabalho bom, não.
Não, ruim o trabalho do Rogério Ceni não é. Compara com o Corinthians, acho um pouco complicado, porque são gestões de clube Isso. diferentes, né? O Rogério tem mais paz lá para trabalhar na Bahia e ele consegue organizar a coisa do jeito que ele quer. Acho que ele perdeu a oportunidade de se manter em outros clubes, talvez um pouco pela personalidade dele, relacionamento com os atletas, né? Mas eu acho que no Bahia ele poderia ter batido um pouco mais em cima. É legal a gente cobrar mais do Bahia, né? Saber que o Bahia pode até mais do que conseguiu. Vou manter ele na terceira prateleira aí e poderia estar na segunda. Faltou um pouquinho aí. Acho legal É isso que eu tô dar querendo uma dizer, filho. cobrada Ele no tem Rogério aí, estrutura para estar na que dá para segunda. entregar um pouquinho mais em 2026. É isso aí. E no Concordo. Fortaleza com menos, ele fez até algo parecido, né? Né? Exato. Conseguiu alcançar É o isso que eu tô. entendeu? É muito pouco, sabe? É o mais do mesmo, Rogério. Passa ano, entra ano e sai ano, e ele é mais do mesmo. Ele não é um cara que ele não faz nada de diferente, sabe? Então eu não consigo abraçar a ideia de trabalho dele ainda. É como vocês falaram, uma eterna promessa. Não sei o que é o Rogério Ceni como treinador. Veremos, veremos. Fernando Diniz. Diniz. E Pode começar sempre, Questada. Diniz. Tá, o Diniz, né? Pô, o Diniz levou o time do Vasco para uma final de Copa do Brasil. Isso não é pouco. Se a gente levar em consideração que o Vasco não tem um super time. A gente ficou discutindo nos últimos dias, antes dos embates das finais entre Corinthians e Vasco, que o Vasco não era um grande time. Né? E aí ele conseguiu colocar o Vasco numa final. Fazendo 2 jogos ali, né? Encarando o Corinthians em Itaquera, encarando da forma que ele podia o Corinthians no Maracanã. Não fez feio, acho que não fez feio. E conseguiu um vice-campeonato de Copa do Brasil. Né? Não tá bom? Não tá. O Vascaíno queria ser campeão tal. Agora, é um trabalho esquisito, né? Porque no Brasileirão também sofreu pra caramba, consegue 5 vitórias seguidas, depois perde 4, 5 jogos seguidos também, né? Essa coisa do, né, que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Apostar, viu, João, e alfinete no Vasco é sempre difícil, porque quando você acha que o Vasco vai, ele perde, e quando você não dá nada para ele, ele vai lá e, né, por exemplo, arrancou aí um resultadaço contra o Corinthians em Itaquera, né? Então é um tanto quanto estranho. Eu vou colocar o Diniz ali perto do Rogério Ceni, nessa faixa aí. na Me terceira responde uma prateleira, coisa, né? Questada. O Diniz É. foi treinador da seleção brasileira ainda esse ano de 2025, não foi? 24. 24, ele sai em 24. 23 a 24. Aí é o Dorival, mês, né? né? Aí o Dorival, Aí vem o Dorival, e aí o Dorival é substituído pelo Ancelotti. Porque se Ele não, se começa tivesse o ano de chegado... 25 como o técnico do Cruzeiro. Porque o trabalho do Diniz na seleção foi muito fraco. Já colocaria ele de cara na última prateleira se tivesse sido esse ano. Mas muda tanto de técnico que eu acabo me confundindo um pouco. No Cruzeiro, o Diniz né, não foi bem, não é à toa que durou pouco. E no Vasco, assim, juntou um treinador que vem fazendo trabalhos ruins com um elenco ruim. Óbvio que a campanha do brasileiro foi ruim e por um acidente chegou lá na final da Copa do Brasil. O Diniz também não é o pior técnico do mundo, mas para mim também, mesmo quando ganha, não é o melhor. Para mim fica na terceira prateleira. É um time muito instável, não dá para confiar no trabalho do Diniz, na minha opinião. Os números do Diniz no ano são muito ruins, principalmente pelo Vasco. São 44 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 18 derrotas. Um técnico que mais perde do que ganha, não dá para ser levado a consideração, botar ele nas prateleiras mais altas, né? Então, os números falam por si só, infelizmente. Gosto muito do Diniz, gosto de ver os times do Diniz jogar, mas ele não consegue dar uma consistência para esses times. A gente é o que o Quesada falou, a gente não consegue confiar. Nós vamos mandar ele pro Palmeiras, vamos falar com a Leila lá, vamos botar ele no Palmeiras, vamos ver o que você vai continuar buscando. Jair Ventura.
O Jair Ventura conseguiu manter o Vitória na primeira divisão. Esse é um objetivo, é uma vitória, né? E pelo trocadilho com o nome do time. É uma grande vitória, porque a gente passou boa parte do tempo aí anunciando o Vitória como virtual rebaixado e tal, e o Vitória não caiu. Quem foi no lugar do Vitória? O Fortaleza. Quem foi no lugar do Vitória? O Ceará. Né? O Vitória aí termina o campeonato acima, por exemplo, do Internacional, né? Então, se o objetivo era esse, e o objetivo era esse, né? O Jair não chegou no Vitória para ser campeão de nada. Então, não é um projeto que a gente possa deixar ali na última prateleira, né? Então, eu vou colocar junto do Diniz e do Ceni, o Jair Ventura. Também não dá para colocar junto com o Renato, né? Repete o. Ele rodou por. Do Vitória. Ele estava treinando Avaí. Ele sai do Avaí e vai pro Vitória. Bom, analisando o trabalho dele no Vitória. Você quer os números do trabalho dele? Eu vou acompanhar a linha de raciocínio do Quesada. O Jair Ventura também é outra eterna promessa. Despontou muito bem, né? Acho que foi no Botafogo, se não me engano. Melhor trabalho depois dele. Não conseguiu se firmar. Depois não conseguiu se firmar mais em nenhum lugar. Vai pro Santos depois do Botafogo. É um cara esclarecido, é um cara educado, inteligente, mas não consegue dar sequência num trabalho firme, né? Vamos ver em 2026, vou acompanhar o que está dando nessa. Passou pelo Corinthians, né? Mas você tem razão, o melhor trabalho dele foi em 2017, né? O Botafogo fez uma campanha legal ali na... 16, 17, que essa 16, 17, Foram os grandes trabalhos aí, né? Do Jair Ventura. Já tem 10 anos isso, né? Pois é. Exatamente. Os números dele é bem ruim, assim, tanto no Avaí quanto no Vitória. São 14 jogos no Vitória, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No Avaí, são 27 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. São números bem ruins, assim. Mas ele cumpriu a missão que ele foi contratado para fazer. Ele tirou o Vitória do rebaixamento. Então, justo. Próximo ali da nossa lista. O filho do Ancelotti. Ancelotinho. Você acha Ancelotinho... bom, deixou o Botafogo agora, né? Mas, assim, ele só chegou ao Botafogo porque o pai veio para a seleção brasileira. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, houve algum tipo de acordo. Enfim, o Textor pensa muito lá na frente, né? Quando a gente acha que o Textor não tá... Quer dizer, o Textor pensa lá na frente para ele, né? Óbvio. Ele pensa mais nele do que em qualquer outra coisa. Então, fez uma bela de uma média. Falei média, não falei outra coisa, tá? Uma bela de uma média trazendo o Ancelotinho para comandar o Botafogo. E conseguiu bater classificado para Libertadores, né? Agora, se você for ver o investimento que o Botafogo tem, o time que foi recentemente campeão brasileiro da Libertadores, não ter brigado aí com o Palmeiras e Flamengo, né? E até Cruzeiro, porque essa era a promessa do Textor, né? Brigar todo ano por alguma coisa. Vamos ser sinceros aí, o João e Alfinete, não brigou, né? Não brigou por título, né? Brigou Botafogo sempre ali para estar no... Tudo. Né? Tudo, pô, né? Tudo. Caiu em tudo, não ganhou nada, né? Então, é isso. Eu concordo com vocês. Vou colocar junto ali, ó. Vou colocar junto com o Ceni, Diniz e o Jair Ventura. Pô, eu colocaria na prateleira abaixo, viu? Principalmente pelo futebol do Botafogo. O time que o Botafogo tem não é pra jogar o futebol que vinha jogando com o Ancelotti. Não sei. Agora, o João, ele perdeu muito jogador bom, né, gente? Olha, ele perdeu o Luiz Henrique, ele perdeu o Igor Jesus, ele perdeu o Gregory, ele não tinha o Almada, né? Ele sofreu bastante, né? Ele não teve os caras que o Arthur Jorge jogador bom, teve, Quesada. né?
Ele também ganhou jogador bom. Você não Arthur queria um Danilo Cabral de não volante do vingou. Corinthians? Danilo sim, Montoro sim, Montoro foi uma Correia grata sim, surpresa. Montoro Então, sim, é. assim, É, é você os tem dois razão, lados, você né? tem razão. É. Não era um time tão Bota, ruim bota assim, na sabe? última, bota na última, é. Bota na última, é. E eu acho muito que é o que você falou, Quesada. Ele veio pra cá por conta do pai dele. Não é oportunidade de trabalho, querer fazer Não, sucesso no não. Botafogo. Não, ele veio pra cá por causa do pai dele. Tanto que na primeira Influência, oportunidade né? que ele teve, ele foi Influência. embora. E na primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. É. E aí, Eu Alfinete? não vou colocar na última, porque ele conseguiu classificar o time para Libertadores. É. Então, assim, Alfina, mas conseguiu eu acho que classificar o time pra Libertadores por mérito dele ou por demérito dos outros times? Porque eu acho que é muito mais demérito. Porque o Botafogo, a posição que o Botafogo deveria. mas mesmo assim ele chegou, né? Ele poderia muito bem, para bater a quarta prateleira aí, ele teria que ficar lá onde ficou o Corinthians, onde ficou o São Paulo. Ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, É, menos do que a gente imaginava, talvez muito pelo que o Quesada falou também. Então eu acabo, não, você não tem vou razão. colocar ele, não vou colocar ele na segunda divisão, não. Você tem razão. Mas mesmo assim eu botava ele na Então última bota, prateleira. Eu acho muito pouco. então bota Tô nessa exigente, hein? prateleira com o Rogério, vai. É, Depois a gente pode muda, botar. depois a gente pode mudar também, Que é é. uma democracia, que é uma democracia. É. Dorival Júnior. Bota na terceira prateleira, porra, e pronto. É isso. Ih, rapaz. Agora eu quero ver, Quesada. Ih, rapaz. Não sou eu que tô controlando essa prateleira, hein? Não sou eu. Na última ele não tá. Nem Ele na deixou a terceira. seleção esse ano, né? É, ele deixou a seleção esse ano e assumiu a vaga, logo na sequência aí do Corinthians, a vaga do Ramon. É, ou ele é primeira ou ele é segunda. Agora, se você juntar os dois trabalhos, seleção e Corinthians, e se você separar o trabalho de Campeonato Brasileiro no Corinthians com Copa do Brasil, aí você tem que ver se o copo tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Eu colocaria na segunda prateleira. Segunda, embora tenha batido o campeão da Copa do Brasil. Eu estou juntando a campanha do brasileiro e o que ele fez na seleção também, né? É, mas é Entendeu? assim que tem que ser. Os números dele na seleção são bem ruins, mas assim, eu acho que o que ele fez no Corinthians, pra mim ele é primeira prateleira. Um técnico campeão na temporada tem que ser primeira prateleira. Eu gosto. O Dorival, pra mim, ele sempre foi uma incógnita, porque eu nunca consegui entender por que ninguém nunca deu a moral devida pro Dorival. Dorival ganha uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro e é mandado embora do Flamengo. Ganha uma Copa do Brasil com o São Paulo e não fica no São Paulo. Ele vai pra seleção, tudo bem. Mas o São Paulo também não faz esforço nenhum pra manter ele lá. Sabe? Parece, não sei se o bastidor dele é difícil, não sei, mas é muito curioso a trajetória do Dorival como técnico. Eu gosto muito dos trabalhos do Dorival, apesar de não ter um futebol vistoso, né? Igual o Diniz, que todo mundo fala que é um futebol bonito, futebol bem jogado, mas o Dorival Júnior ele monta um time muito eficiente, né? Os times do Dorival têm uma consistência defensiva bem forte. Eu gosto dos times do Dorival. Quando ele foi treinador do meu time, eu acho que ele foi um grande responsável por manter aquele time na Série A. Em 2025, para mim, o ano dele foi muito bom. Muito bom. Ele calou a boca de muita gente e eu acho que é a primeira prateleira. A Copa do Brasil do Dorival é de primeira prateleira. O Campeonato Brasileiro é de última. A gente não pode esquecer disso. A seleção, de penúltima. Então ele vai ficar na segunda. Tá bom. Concordo Entendeu? com vocês. Tá bom. Tá bom. por aí. 2026 a gente tem que ver o que vai acontecer. Dorival, se 2026 você, como treinador do Corinthians, for jogar só as Copas, os torneios de mata-mata, e abandonar o Campeonato Brasileiro, tudo bem, é uma estratégia, mas avisa nós antes. Avisa. Só essa dica para você. Dá um toque, avisa. Mas fica na segunda prateleira do Dorival, na Copa do Brasil, embora a classificação tenha ficado nos pés do Gabigol,
O Cruzeiro teve 3 oportunidades de tirar o Corinthians na disputa de pênaltis e ter feito um péssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. Ele, nos momentos decisivos, acertou principalmente contra o Vasco no Rio. Foi muito bem lá. E em BH contra o Cruzeiro também. Então, O jogo em Itaquera foi muito ruim dele, né, o fim. Mas ele deu sorte que o Vasco também não tinha muito, não encontrou muito o que fazer. Não, concordo com vocês. Segunda prateleira tá